A gente não tem nossa reunião, foi resolvido não ter, mas eu queria deixar uma palavra para vocês na noite de hoje, tá? Primeiro eu quero dizer que vocês são super especiais, para que a gente continue orando umas pelas outras. Não esqueçam, vocês são responsáveis umas pelas outras, porque quando a gente ora, Senhor, cuida das minhas irmãs da Semear, cuida da família das minhas irmãs da Semear. Vocês estão orando umas pelas outras, nós estamos. Quando eu falo família Semear, eu chego àquela irmã que eu tenho muita intimidade, eu chego àquela irmã que eu não tenho muita intimidade, mas eu oro pela família dela, então eu sou responsável também pela vida dela. E aquela irmã que também ora pela família Semear, pelas mulheres da Semear, elas também são responsáveis por você, porque elas estão orando por você também. Porque quando a gente fala semear, a gente aglomera, a gente fala de todo o povo que semear, toda a igreja semear, amém? Então que a gente continue orando pelas famílias, pelas mulheres. A gente sempre fala, mulher é pilar, a mulher que tá ali, a mulher que sustenta. Tanto é que hoje nós vamos falar de uma mulher que eu tenho refletido sobre a vida delas, duas mulheres hoje, o dia inteiro. E elas estão em Lucas, capítulo 4, versículo 38, que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou do lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e ao mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois do anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com vários doentes os levaram a Jesus. Amém? E hoje deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. E hoje eu fico o dia inteiro pensando exatamente sobre essas duas mulheres. Primeiro eu fiquei refletindo sobre a mulher de Pedro. Que mulher é essa? Por quê? Porque Pedro, quando ele aceitou ir para o ministério de Jesus, ele teve que ir em casa e conversar com essa mulher sobre isso. Porque o que acontece? Porque se ela falasse, Pedro, eu não quero, isso não, meu entender, Pedro, eu não quero, Pedro teria que pensar duas vezes, porque ele ia ter que se separar dela. Não, ela foi uma mulher que entendeu o ministério de Jesus e falou com Pedro, Pedro, vai, eu vou estar aqui e você vai. Que coragem dessa mulher, porque Pedro viajava com Jesus, andava com Jesus, então ele não estava em casa, então ela assumiu uma casa. Ela assumiu um ato a responsabilidade da casa para ela, de estar ali e liberar o marido dela para andar com Jesus, para estar com Jesus, conhecer Jesus. Ela entendeu o propósito que Jesus tinha na vida de Pedro, isso é maravilhoso. Olha como as mulheres são importantes no ministério de Jesus desde muito tempo. Mulheres que aparecem pouco na Bíblia, mas que são tão importantes. Porque se essa mulher tivesse falado com Pedro, eu não quero, você não vai, ele ia ter um conflito familiar ali dentro, e de repente Pedro não aceitaria, porque Pedro não ia ser um homem separado, divorciado. Eles iam entrar num consenso, e Pedro, olha o que Pedro é para o ministério de Jesus: pedra, caçadores de homens. Então assim, eu pensei hoje sobre essa mulher o dia inteiro. Falei, gente, que mulher é essa? Que entendeu de forma tão rápida o propósito de Deus e viu em Pedro também o que Pedro poderia fazer para o ministério de Jesus. E depois aqui a gente vem falando sobre a sogra de Pedro. Olha como as coisas de Deus ligam. Jamais Jesus também deixaria essa mulher ficar sozinha. E nesse mesmo dia em que Jesus entrou à casa de Simão Pedro e falaram com Jesus, a sogra de Pedro está doente. E Jesus foi lá e curou essa mulher. Por quê? Primeiro porque ali começava um ministério de cura. Tanto é que a gente vê aqui que depois que a mulher foi curada, a cidade inteira que tinha enfermos foram lá para Jesus curar. E segundo, Jesus jamais deixaria a mulher de Pedro desamparada.
Jesus deixou a mulher de Pedro com a mãe dela, curada ali. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa palavra, além dessas duas mulheres maravilhosas, foi que Jesus saiu da sinagoga. Jesus saiu de um lugar religioso, um lugar bonito, que eu acredito que toda sinagoga, toda igreja tem a sua beleza, ainda mais, e chegou à casa de Simão Pedro. Ele chamou Simão para ir para a casa dele. A casa de Simão Pedro é a casa de um pescador. É uma casa simples, onde ali havia a mulher, André, que morava com Pedro, e também a sogra doente. E Jesus foi para lá. Saiu da riqueza de uma sinagoga e foi para a casa de Pedro. A simplicidade da casa de Pedro. Por quê? Porque Jesus estava cansado. Lá tinha um demoniado. Ele libertou aquele demoniado, mas ele queria um lugar de intimidade. Ele queria um lugar de tranquilidade. E era naquela casa que Jesus ia achar tranquilidade. É naquela casa que Jesus ia achar paz, descanso. Por isso digo que quando Jesus entra na sua casa, ele vem para descansar. Ele vem para te curar. Porque quando ele entrou na simplicidade da casa de Pedro, ele entrou para curar. Ele entrou para limpar. Ele entrou para ter intimidade. Então, quando Cristo entra na sua casa, na sua casinha simples, mas o seu ser, ele entra porque ele quer intimidade, ele quer tranquilidade, ele entra para te curar. Quando ele entrou naquela casa, existia uma mulher enferma. Ele não curou para entrar, mas ele entrou e curou. Então nós mulheres, quando pensamos em Cristo, em igreja, em ministério, não espere ser curada. Não espere as coisas voltarem ao normal. Não espere que os milagres sejam feitos para que você permita que Deus entre em você, mas não. Primeiro, Jesus entrou, depois ele curou. Então, na sua vida, primeiro Jesus entra, e depois ele cura, e depois ele muda, e depois ele transforma. E aqui ainda diz que aquela mulher foi curada e levantou para ajudar. Aquela mulher, quando a casa dela na frente se encheu de enfermos, para Jesus curando. Aquela mulher não se levantou para fazer comida, não. Aquela mulher se levantou para servir aqueles que estavam do lado de fora, contando, esperando, tendo esperança na cura que Jesus podia dar para eles. Aquela mulher estava lá, ela se levantou da febre e foi lá servir a Cristo, servir no ministério, servir aquelas pessoas que estavam lá ansiosas para serem curadas igual ela. Ela permitiu, Simão, sua mulher e ela permitiram que Jesus entrasse na sua casa primeiro. E Jesus então a curou. Então essa palavra de hoje, minhas irmãs, termina assim. Permita que Jesus entre na sua casa, na intimidade da sua casa. Eu sou morada, o Espírito mora em mim. Então permita que Jesus entre na sua casa, na sua morada. Então ele cure. Ele cura a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Ele cura. Ele cura, permita que ele cura. E levante-se. Levante-se. Antes mesmo que você veja a cura. Porque Jesus já está trabalhando em silêncio. Porque se ele entrou na sua casa, ele já está trabalhando em silêncio. Levanta-se e vá servir. Servir o seu irmão, servir a sua igreja. Servir ao Deus que você escolheu para servir. Porque a única coisa que o Senhor quer dele é obediência. Porque quando ele olha para cá, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não escolheu a sinagoga para operar este milagre e trazer uma cidade inteira para a porta daquela mulher. Ele não escolheu a sinagoga para que a cidade inteira viesse para a porta da sinagoga, mas ele escolheu a casa de Simão. A casa de Simão, o lugar simples, a casa de um pescador. Ele escolheu a sua casa. Ele escolheu a minha casa, morada do Senhor, para trabalhar, cuidar
E Ele escolheu você, minha irmã. Ele escolheu você. Se permita ser curada. Escuta a palavra do Senhor. Escuta o que Deus tem falado ao seu coração nesta noite. Eu termino aqui mais uma vez falando, você é a morada do Senhor. E o Senhor vai fazer milagre, mas permita que Ele entre primeiro na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Que terça-feira a gente esteja novamente juntas, porque eu sinto muita saudade. Terça para mim é o dia mais gostoso, é o dia que eu fico ansiosa para chegar, para estar com vocês. Continue orando pela sua família, pela família das suas irmãs da igreja, por mulheres, se põem de joelho, orem por mulheres, ó Deus, que clamam pelos seus filhos, pelos seus maridos, pela sua família, mulheres que vocês conhecem e mulheres que vocês não conhecem, mas orem, trabalhe, assim como a sogra de Pedro se levantou para trabalhar, para servir, vocês também, vocês podem servir com o seu joelho no chão. Vocês podem servir levantando suas mãos e clamando por mulheres, por mães, por homens, ó Deus, que estão precisando de um conforto, de um carinho, de uma unção, de um milagre. Então trabalhem, sirvam como a sogra de Pedro, da forma que vocês podem. Em nome de Jesus. Amém.